Desde a primeira Constituição brasileira em 1891, o modelo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal se mantém basicamente o mesmo, inspirado na fórmula adotada nos Estados Unidos. O presidente da República indica um nome, que é depois confirmado pelo Senado. Mas esse sistema vem sendo alvo de constantes críticas da sociedade e no meio jurídico, por causa das implicações políticas em cada nomeação. Nosso convidado de hoje é o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Ele é autor de uma proposta de emenda constitucional para dar novo formato às indicações. Senador, obrigado pela sua presença. Basicamente, do que trata a sua PEC? Em primeiro lugar, Silvio, agradeço a oportunidade do convite, amigos telespectadores. Esse é um tema que me preocupou desde a minha época de jornalista. Eu venho da comunicação social para o Senado. Eu vim direto, sem passar por Câmara de Vereadores, nem deputação estadual, nem federal, e fui eleito pelas posições que sempre tomei diante de câmeras e microfones, e com mais de 2.100.000 votos eu estou aqui. E na minha campanha eleitoral eu já pregava, se eu chegar ao Senado, o meu primeiro projeto será com relação à indicação dos ministros do Supremo. Porque sabemos muito bem, pela doutrina de Montesquieu, pela tripartição dos poderes, independentes e harmônicos, isso não ocorre com o Senado, com o Supremo. Por quê? Porque o Supremo depende da sua composição do Executivo. Isto é, o presidente da República é que escolhe quem ele quer para colocar lá para julgar a sua própria história, as suas próprias contas, os seus próprios ministros. Então, esse poder autocrático do presidente da República, isso está errado. Isso torna submisso o Supremo Tribunal Federal na sua composição. Porque aí tem lá o ministro que foi nomeado pelo Fernando Henrique, lá estão os 8 ministros nomeados pelo Lula ou pela Dilma, agora tem lá o ministro nomeado pelo presidente Temer, que saiu direto do Executivo, do Ministério da Justiça, para dentro do Supremo. Ora, isso não é correto, para dizer pouco. Isto sempre gera uma desconfiança. Afinal de contas, esses ministros, por mais íntegros, por mais cultos em direito, será que eles não têm um dever de gratidão com aquele que o colocou lá? É uma pergunta permanente, persistente, recorrente. Então, ao chegar no Senado, já nos 2 primeiros meses, eu encaminhei a PEC número 35, que propõe a mudança da sistemática, retirando a indicação direta do presidente da República para a sabatina do Senado. E aí, o que eu propus? Que uma comissão de juristas, porque a matéria é altamente técnica, então nós precisamos de gente que seja do ramo, ou seja, professores universitários, catedráticos em direito, autores de obras de direito, ou alguém que venha da carreira jurídica, seja no Ministério Público, seja na Defensoria, e seja na própria magistratura. Isto é, gente que tenha currículo, que tenha experiência e um mínimo de 15 anos de vivência no setor. E aí fiz a proposta. Já passou pela CCJ no primeiro momento, aí houve uma emenda do senador Valadares, uma emenda do senador Valadares, quando chegou no plenário, aí voltou para a CCJ, agora está saindo da CCJ, onde houve uma nova emenda da senadora Tebet, e nos próximos dias certamente irá para o plenário. Eu proponho 7 juristas: presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente do Superior Eleitoral, presidente do Superior do Trabalho, presidente do Superior Militar. Mas nessa emenda da Simone Tebet, ela entendeu, e corretamente, que se continuar o presidente do Eleitoral e mais o presidente do Supremo, nós teremos, porque o presidente do Eleitoral também é do Supremo, então teremos 2 do Supremo. Então ela propôs
que seja aproveitada a sugestão do senador Valadares, que trouxe um 8º nome, que é o defensor público geral, que era 8. Então, voltamos a ter 7, simplesmente retiramos o presidente do TSE. E aí ficariam os 7, mais o Procurador-Geral da República e mais o presidente do Conselho Federal da OAB. Temos 7 juristas. Quando se der a vacância, dentro dos 30 dias da abertura da vaga, esses 7 juristas se reúnem e escolhem 3 nomes, com ilibada conduta, com experiência notório, de 15 anos, né? 15 anos, notório saber jurídico, e esta lista tríplice, aí sim, aí vai para o presidente da República, que dentro de 30 dias deve pinçar, deve tirar um dos nomes e mandar para a sabatina no Senado. Essa é a proposta. E mais um acréscimo que fiz, que é a do mandato fixo. Isto é, que os ministros do Supremo tenham um mandato de 10 anos. Por que isso? Em primeiro lugar, para que haja uma oxigenação da jurisprudência, um arejamento da jurisprudência. Porque nós temos atualmente possibilidade de um ministro ficar lá 30 anos. É o caso, inclusive, do Toffoli. Pode ficar praticamente 30 anos. Ora, isto não renova a jurisprudência. Isso vai viciando a mesma coisa. E o mundo está tendo uma prosperidade, um progresso extraordinário, inclusive com as tecnologias que vêm influenciando. Então, nós precisamos de gente que renove. Então, em linhas gerais, Silvio, o projeto consiste disso. O senhor mantém a sabatina no Senado? Quer dizer, continua o Senado tendo que aprovar esse nome que virá de uma lista tríplice? Sim. O Conselho envia para o presidente da República 3 nomes dentro desses critérios e o presidente escolhe uma pessoa e o Senado aprova. Se o Senado não aprovar o nome enviado, devolve para o presidente, ele vai escolher um outro nome daqueles 3. Existem prazos para as indicações? Tudo com prazo. 30 dias dentro da vacância para escolher. 30 dias para o presidente se pronunciar e 30 dias, no máximo, para o Senado sabatinar. Discute-se muito também que alguns indicados para o Supremo nos anos recentes tinham militância política, inclusive partidária. A sua PEC prevê alguma restrição em relação a isso? Bom, você sabe que o magistrado não pode ter filiação partidária. Agora, o produtor de livros, o jurista que escreve e que não é magistrado, ele poderá ter. Agora, vai depender muito da conduta dele para o nosso exame lá na sabatina, na nossa prova. Aqui no Senado. Agora, o que nós temos visto, na realidade, é que os ministros que estão aí, eles têm uma simpatia ideológica ou partidária, né? Veja o caso do ex-presidente, o Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski foi o protagonista daquela ação de não retirar os direitos políticos da dona Dilma. Ele teve uma influência muito grande ali. Ele foi nomeado pelo Lula e pela Marisa Letícia, né? Agora mesmo, o Alexandre de Moraes foi mandado para lá pelo presidente Temer. O ministro Fachin, que tem atuado com muita lisura, muita conduta, mas num primeiro momento ele suscitou algumas suspeitas, porque a senhora Dilma levou 8 meses para preencher aquela vaga aberta com a aposentadoria do Joaquim Barbosa. Durante 8 meses, o Supremo viveu com a defecção de um senador e já tinha as 2 turmas. Uma das turmas tinha 4 ministros, a outra tinha 5. E essa dos 4 propiciou várias vezes empates. E aí tinha que segurar, esperar até o dia que viesse o novo ministro para desempatar matérias importantes. Então não vai se aguardar tanto tempo. E a Dilma, na época, ficou procurando, esperando, se deu conta de que tinha o ministro Fachin, que lá
bem no passado, tinha feito um discurso que estava nas redes sociais em defesa do seu nome, quer dizer, era um ministro simpático à sua causa e por isso foi trazido. Ora, não pode ser assim, não é? Não pode haver vínculo nenhum, tem que haver total independência dos poderes. Na maioria das democracias modernas, os ministros das Supremas Cortes não são indicados pelo presidente da República, ou pelo menos não exclusivamente. A única exceção seria os Estados Unidos, que é onde nos inspiramos. Por que dá certo nos Estados Unidos e não dá certo no Brasil? Mas não, tem dado muitos conflitos lá também. Tem dado conflitos. E a sabatina no Senado americano leva meses. Não é uma coisa rápida de um dia, de uma tarde e se manda embora. Então, mas não é satisfatório. Um partido pode obstruir, inclusive, né? Pode, contestam. Agora, veja, Portugal não é assim, na Espanha não é assim, na Alemanha não é assim, na Suécia não é assim. São outros tipos de indicações, são colegiados diferentes. Então, na Europa dá certo, porque é diferente. Agora, nos Estados Unidos dá certo, mas há restrições. Agora, por que nós temos que nos servir? Por que essa macaquice brasileira com relação a esse item que não tem sido bom para nós? Está aí a população brasileira arredia, desconfiada, insatisfeita com o sistema vigente. Veja o recente caso do Tribunal Superior Eleitoral, onde deu aquele 3-2, ali foi uma coisa, olha, para usar uma palavra pesada, mas eu uso a palavra, foi uma votação ridícula, né? Porque você tem ali 2 ministros do eleitoral recém-nomeados pelo presidente da República, que foram lá para votar a favor do presidente. E o senhor Gilmar Mendes, sempre Gilmar Mendes, tão criticado, que dá opiniões em tudo a todo momento, isto é, não guarda a discrição, a moderação, o recato, que deve ser característica de um ministro de um tribunal superior, aí dá o resultado ali que, de certo modo, passou a desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral. Porque foi uma decisão que não correspondeu às provas, isto é, ali a decisão foi como se dissesse, olha, as provas não vêm ao caso, não valem nada. Vale o nosso pensamento de que não pode ameaçar a boa ordem, a estrutura, a sequência do presidente da República, né? Que até pode ser uma opinião respeitável, mas isso contraria as provas, contraria o direito, né? Foi jogar no lixo o Instituto da Prova. Então é por isso, e eu tenho o pensamento, se passar essa PEC, que tem outras inúmeras, mas para o meu desvanecimento, para a minha alegria, a relatora agora no Senado é a minha conterrânea Ana Amélia, ela acolheu 90% do meu projeto. Aí entrou um substitutivo do senador Cristóvão, que impede que 4 anos antes alguém tenha ocupado cargo público, esse não pode ser escolhido, né? E assim por diante. Vai haver alguma quarentena depois que ele sair desse mandato? E uma quarentena de 5 anos para quem quiser entrar na carreira política. Tem que aguardar 5 anos depois. Ah, isso é importante, com certeza. Né? Também tem outros pormenores. Mas o projeto está indo bem. Eu espero que passe no Senado. Tenho alguma dúvida com relação à Câmara dos Deputados, mas o que importa é que nós estamos mobilizando a opinião pública. Até seu próprio convite, Silvio, de me trazer aqui e colocar essa nossa conversa na TV Senado, que vem alcançando uma progressiva audiência a cada dia. Isso é bom, porque é uma maneira de nós compartilharmos com o nosso telespectador, isto é, fazer repercutir e procurar convencer a opinião pública de que o atual sistema de indicação dos ministros da Suprema Corte, esse sistema não é bom. E se passar, eu imediatamente pretendo oferecer uma outra proposta para proceder de forma parecida com os outros tribunais superiores. Senador, muito obrigado pela sua presença no programa. Uma honra e cumprimentos por esse tipo de programa. Eu tenho dito a Ângela, que está dirigindo agora a TV, me encontrou outro dia, disse, olha,
o potencial da TV Senado é enorme e nós temos que aproveitar ainda mais, porque é o grande fórum para o debate das grandes questões nacionais. E você está dando sequência a essa ideia, a esse projeto. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos, senador. Muito obrigado pela sua presença e pelas palavras. Obrigado. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br. O que você achou desse programa? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp 61 999 66 1616 e faça a sua sugestão para o programa Cidadania. Obrigado pela audiência e até a próxima.